Olá, essa é a continuação da nossa análise SWOT. Se você ainda não viu o vídeo 1, pare agora e vai lá nas descrições que eu vou deixar o link para você assistir. Como essa parte exige cálculo, eu vou fazer isso usando a tela do computador. Então vamos lá. Bom, então vamos lá. Eu montei essa planilha de uma forma bem simples para que vocês possam estar entendendo e reproduzindo ela, tá? Eu vou explicar aqui para vocês se contextualizarem, tá? Então olha só, vamos lá. Desse lado aqui, eu coloquei as minhas oportunidades e as minhas ameaças. Então, nas minhas oportunidades estão lá pessoas com mais tempo, ou seja, as pessoas agora estão tendo mais tempo em casa. Existem poucos profissionais dessa área e eu tenho mais tempo. Então, agora, no caso eu não, no caso o meu amigo, né? Então, isso foram critérios de oportunidades que ele viu. Então, aqui são as ameaças. Tá? Nas ameaças, como a gente colocou no vídeo 1, uma delas é que o instrumento é pouco conhecido, ou seja, vai ser difícil alcançar escala na venda desse instrumento. Além disso, é um instrumento caro, ou seja, as poucas pessoas que conhecem e que poderiam ter interesse podem esbarrar aí no preço. E ainda assim, as pessoas que, puxa, assim, valor não é problema, eu tenho esse valor, eu quero investir, elas podem esbarrar na ameaça que é difícil de aprender. Tá? Então aqui eu coloquei as oportunidades e as ameaças. Tá? Aqui então nós estamos com os fatores externos. E aqui em cima eu coloquei os fatores internos, que são as forças e as fraquezas. Então aqui nas forças estão ele saber tocar, tá? Então é uma força, ele sabe um instrumento que tem poucas pessoas que tocam. É um curso que é didático, então ele é bem comunicativo, então o curso ele montou de uma forma que ficou didático. E pelo fato de ele saber inglês, o curso ele colocou uma legenda no curso. Tá? Então, uma legenda em inglês. Então, essas são as forças. E quais seriam as fraquezas? As fraquezas é que ele não tem material de divulgação, ele não é conhecido, ou seja, ele não explorou as suas redes sociais e ele não tem caixa. Hoje, o caixa dele está baixo para investimentos. Então, é uma fraqueza da estrutura. Então, o que eu fiz até agora, eu apenas organizei aqueles dados que nós levantamos no vídeo 1. Tá? Então, desse lado eu coloquei as oportunidades, coloquei as ameaças, coloquei as forças e coloquei as fraquezas. Porque a ideia agora é eu relacionar as minhas oportunidades com as minhas forças, as minhas oportunidades com as minhas fraquezas, as minhas ameaças com as minhas forças e as minhas ameaças com as minhas fraquezas. E eu vou fazer isso como? Comparando item por item. Então, por exemplo, o que é essa oportunidade de pessoas terem mais tempo tem relevância com o fato de ele saber tocar. E para isso eu vou dar notas de 0 a 5, aonde 0 não tem relevância nenhuma e 5 é totalmente relevante. O ideal aqui, pessoal, é fazer com pelo menos 5 itens, tá? E também não precisa se preocupar se você achar um número, tiver na dúvida se é 2, 3, não tem problema, porque se você realmente tem uma força que é uma força bem considerada e bem significante da sua empresa, da sua estrutura, essa é uma força, por mais que você fique confuso e erre ali, de repente era para ser 1 e você colocou 3, ao longo das outras relações, essa força ela vai se destacar, então não tenha problema, tá bom? E eu vou estar fazendo aqui item por item, para que você possa estar entendendo a lógica e estar fazendo sua própria matriz cruzada. Esses números já está preenchido porque foram os números em que ele me passou, tá? Isso é uma coisa importante. Eu não entendo desse mercado, eu não entendo dessa área, eu não entendo dessa cultura. Então, eu não posso dar o meu pitaco aqui de achar, pô, mas será que você está certo? De repente ser poucos profissionais e você saber tocar, a relação é 5. Então, isso daqui, por eu não saber, eu deixei que ele preenchesse e eu não questionei, tá bom? E eu acho que isso que é o mais legal da ferramenta, tá? Então, por isso que eu até falei no vídeo 1. Se você até puder ter um parceiro que entenda bem do mercado, que entenda bem dessa área, vai te ajudar. Então vamos lá. Vamos começar a relacionar então os itens. A pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: o que essa oportunidade das pessoas terem mais tempo tem relação com a minha força de eu saber tocar? O que eu saber tocar tem relação com as pessoas terem mais tempo? Olha, eu sei tocar, é algo que realmente é difícil
terem profissionais, mas também não é um instrumento muito procurado. Então, eu até entendo que a relação aqui foi uma relação 2. As pessoas terem mais tempo com o meu curso ser didático. Então, aqui a relação foi 3, porque, tudo bem, o fato do curso ser didático, ele ajuda um pouco a pessoa que está com a pontinha de querer aprender lá, então, se o curso talvez não fosse didático, talvez essa oportunidade não teria muita relação. E qual a relação das pessoas terem mais tempo com o meu curso ter legenda? Legenda em inglês, tá? A gente pode ver aqui que não tem relação nenhuma uma coisa com a outra. Então aí é 0. Continuando aqui, vamos agora relacionar que existem poucos profissionais nessa área, tá? Com todas as nossas forças. Qual a relação de terem poucos profissionais com eu saber tocar? Puxa, nossa, tem poucos profissionais numa área, eu sei tocar, então tem uma relação 5 aqui. Eu posso, assim, eu tenho condições de estar aproveitando com essa força aqui, essa oportunidade. Então a relação é 5. Existem poucos profissionais e o meu curso é didático. Tem relação. E até entendo que aqui é uma relação 3, porque o fato de eu querer aprender, por terem poucos profissionais, o curso ser didático não é um grande diferencial. Claro, o curso ser didático, não tem enrolação, ajuda muito, mas não é uma relevância 5, por exemplo. E terem poucos profissionais com o curso ser legendado tem uma relação 0, uma relevância 0. E vamos ver agora qual que é a relação de ter tempo com as nossas forças, com essa oportunidade com as nossas forças, né? O fato de ele ter tempo agora, desse meu amigo ter tempo, com ele saber tocar, assim, ele colocou que não tem relação nenhuma aqui. Talvez poderia ser uma relação 1, mas talvez por ele poder praticar, mas eu não sei. Até entendo também que ele tenha colocado 0. A mesma coisa aqui com o curso ser didático, né? Ele está usando uma força dele, que é a comunicação, então o curso dele foi didático, o fato de ele ter tido tempo com essa força não teve relação. Agora, olha que interessante. O fato de ele ter tido tempo com o curso ter sido legendado, ele colocou uma relação 5. E aí ele me falou que se ele não tivesse tido esse tempo a mais, ele não teria colocado o curso legendado. Então, né, ele conseguiu assim essa oportunidade frente a essa força aqui. Então, ele colocou essa relação 5. Eu, se tivesse batido o olho de primeiro, ia colocar 0, porque qual a relação de ele ter tido tempo e o curso ser legendado? Entendeu? Então, olhem a importância da própria pessoa que vai preencher, ela entender desse assunto. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui, relacionando agora as oportunidades com as nossas fraquezas, tá? Qual a relação das pessoas terem mais tempo com eu não ter material? Puxa, é totalmente relevante. As pessoas têm mais tempo, mas eu também não tenho material para mostrar quem eu sou, eu não tenho material para mostrar quão bom eu sou, a autoridade que eu tenho nesse assunto. Então a relação é 5. E a mesma coisa acontece com eu não ser conhecido. Se eu não sou conhecido e as pessoas têm mais tempo, cara, é totalmente, tem relevância, né? Tem relevância, tem muita relevância. E o fato das pessoas terem mais tempo com eu estar sem caixa? Tudo bem, colocou aqui uma relevância 2. Eu teria colocado 3, talvez, porque o fato de você ter um caixa, você pode estar investindo aí no marketing pessoal, você pode estar investindo numa campanha de tráfego, enfim. Mas, né, 2 também não está tão fora, tá bom? O ruim seria se aqui tivesse 0, né? Aí seria preocupante. Mas vamos continuar. Poucos profissionais na área com eu não ter material. Pô, totalmente, assim, não tem muitos profissionais. Eu sei tocar algo que não existe em muitas pessoas, mas eu não tenho material. Totalmente coerente esse 5 aqui. E a mesma coisa com o fato de eu não ser conhecido. Agora, existirem poucos profissionais com eu não ter caixa, a relação é 0. Qual a relação de eu não ter dinheiro com, poxa, não tem muitos profissionais? Até de repente, poxa, eu poderia estar aproveitando, mas isso eu não vejo ligação direta com essa oportunidade em si. Tá? Então faz sentido aqui tá 0. Tá? E o fato de eu ter tempo com eu não ter material? Puxa, eu ter tempo agora e eu não ter material não tem relevância, porque esse material é algo que eu teria que ter construído nos eventos que eu fui, nas noites que eu toquei, nos festivais que eu participei. Então eu não tive isso, então eu ter tido tempo agora não faz sentido. Então o 0 aqui acho que está coerente. E eu ter tempo com não ser conhecido, tudo bem, tem uma relevância, porque eu posso estar aproveitando esse tempo aqui para estar transformando, embora não é a quantidade de tempo agora imediato que eu vou me tornar conhecido, isso leva um tempo.
Então eu acho que 2 aqui é justo, 2 faz sentido. E eu ter tempo agora com eu não ter caixa? Aí realmente não tem, a gente não tem relação. Tudo bem até aqui? Depois, deixe nos comentários se vocês viram alguma coisa, tiveram uma sacada, enxergaram alguma coisa que eu não enxerguei, tá bom? É muito importante isso daí, nesse momento, a participação de vocês, tá bom? Então vamos agora relacionar as nossas ameaças com as nossas forças. E aí, o instrumento ser pouco conhecido, com eu saber tocar, puxa, é uma força que, de repente, tem relação, né? Eu colocaria uma relação 2 aqui, tá? Porque isso é uma ameaça. A ameaça é que o instrumento não é conhecido. Pô, eu sei tocar uma coisa que não é conhecida. Então, tudo bem, 3 faz sentido também. Não está tão fora assim. O instrumento ser pouco conhecido e o meu curso ser didático. Aí eu também concordo que é 0, porque eu estou falando do curso ser conhecido, ou seja, as pessoas não vão ter nem a chance de poder ter acesso ao curso para saber se ele é didático ou não. Então, por ele ser pouco conhecido, não faz sentido se meu curso é didático ou não. Porém, olha só, pessoal, olha só isso aqui. O meu curso ser legendado. A princípio, quando eu olhei esses 5 aqui, eu falei, pô, isso aqui é meio estranho, esse curso ter 5. Porque, da mesma lógica que a gente usou aqui do curso ser didático, as pessoas que não conhecem, pô, que relação vai, que valorização vai dar o curso ser legendado? Mas não, essa é uma força que eu posso aproveitar, porque, assim, eu tô, o fato de meu curso ser legendado, eu posso estar disponibilizando ele para as pessoas, para outras pessoas fora do Brasil. Então, é uma força que eu tenho que eu posso estar eu posso estar usando para suprir uma ameaça. Então, olha que interessante aqui, ó. Então, esse 5 aqui faz todo sentido existir aqui nesse contexto. A mesma coisa o instrumento ser caro. Às vezes a gente fala assim, puxa, eu vou ensinar a pessoa a fazer, a tocar gaita de fole, mas o instrumento é muito caro, quem que vai querer? Mas se quando eu relaciono, de repente, o fato de eu saber tocar com o instrumento ser caro, não tem muita relação. E depois a gente vê que também não tem relação com ele ser didático, não tem relação com ele ser legendado. Ou seja, a gente entende que talvez as pessoas que queiram tocar, elas já conheçam o custo que elas vão ter, elas já conheçam que isso não é igual um violão, por exemplo. Não estou falando que violão seja barato, aliás, existem violões muito caros. Mas a pessoa que ela se interessa por esse assunto, ela já sabe a área que ela está entrando. Então, realmente, essa relação deu 0 em todos e faz sentido. Agora, ser difícil de aprender com eu saber tocar, cara, assim, eu tenho uma experiência. Aqui o saber tocar não é simplesmente, eu sei dedilhar. Não, esse meu amigo, ele sabe tocar mesmo. Então, isso é uma força que tem relação total, assim, com ser difícil. Então, ele pode usar esse conhecimento dele, esse know-how dele, para suprir essa ameaça. Da mesma forma, o curso ser didático. Se é difícil de aprender e eu tenho um curso didático, caramba, vamos usar essa força aqui, tem relação 5 totalmente. E agora com o curso ser difícil de aprender, com ele ter legenda. Tá? Olha só, aqui está 3. Deixa eu tentar entender esse 3 aqui. Talvez faça sentido esse 3, porque se eu tenho essa estratégia de jogar esse curso para fora do Brasil, para fora das pessoas que falam português, tá? O fato do meu curso ele ser legendado tem uma relevância. Tá? Não descarto. Não sei se eu colocaria 3 aqui, talvez 2, mas tudo bem, vamos seguir. E agora, por fim, vamos comparar as nossas ameaças com as nossas fraquezas, tá? Então, o instrumento é pouco conhecido e eu não ter material, ou seja, a gente cai naquela mesma condição, né? É 5, porque mesmo isso sendo uma ameaça, puxa, já é ameaçador e eu não tenho material ainda, totalmente irracional, né? O instrumento ser pouco conhecido com eu não ser conhecido também, nossa, aqui eu acho que a gente alinhou os 2 pontos de desconhecimento, né? E agora o instrumento ser pouco conhecido com eu não ter caixa, eu concordo que seja 0, porque eu estou falando aqui de uma questão cultural, ou seja, o fato de eu ter dinheiro aqui, será que eu conseguiria influenciar muitas e muitas pessoas a praticarem esse instrumento? Eu não sei.
Precisaria acontecer um movimento assim grandioso, igual quando o Guga ele venceu os campeonatos em Roland Garros, e aí você viu que existia um movimento maior de pessoas procurando tênis, ou seja, houve um movimento para isso. Eu não sei se ter dinheiro faria eu, assim, teria relação com essa ameaça. Mas enfim, faz sentido ser zero. O instrumento ser caro, com eu não ter material, não, aí eu acho que realmente não tem relação. A mesma coisa com não ser reconhecido e sem caixa. Aí é que eu talvez colocaria uma relação aqui de dois, por exemplo, porque se eu tenho de repente um caixa, eu talvez possa ter um instrumento e possa oferecer aula presencial, mas não, o curso é online, então tá certo, realmente aqui a relação é zero mesmo. Ó, pessoal, eu estou só fazendo uns cortes no vídeo aqui para ficar com dinamismo maior, mas eu não estou editando nada, então o que vocês estão vendo aqui é a minha linha de raciocínio mesmo que está por trás da construção dessa planilha, tá bom? E vamos lá, e o instrumento é difícil de aprender a tocar com eu não ter material? Não, aí já realmente é uma ameaça que, sabe, não tem essa relação, a mesma coisa aqui com não ser reconhecido, e é difícil de aprender com eu não ter dinheiro? Não. Eu acredito que realmente são fraquezas e ameaças que não têm relação entre elas. Uau! Tudo bem até aqui? Então a ideia é que vocês peguem algum objetivo, algum resultado. A SWOT cruzada ela sempre tem que ter um foco. Então nesse caso aqui eu estou analisando um resultado, né? Que é, pô, vamos ver qual que é o potencial que meu curso tem para vender, né? O que eu não estou enxergando. Então vamos ver o que eu tenho de força, o que eu tenho de fraqueza, o que eu tenho de ameaça e o que eu tenho de oportunidades. Tá bom? E agora olha só. Agora aqui é bem simples. Eu vou fazer uma soma de todos esses itens aqui e vou colocar o resultado nessa vertical. Então vou somar 2 mais 3, assim, vai dar 5, 5 mais 5, 10, 10 mais 5, 15, 15 mais 2, 17. E assim eu vou fazer isso com todos os resultados, ok? Desse lado aqui é um pouco diferente, tá? Se você perceber bem, aqui eu tenho um bloco, tá? E aqui eu tenho outro. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar esse bloco, ou seja, 2 mais 5 dá 7. Depois eu tenho que somar esse outro bloco aqui. Então, 3 mais 3 dá 6. E daí eu tenho que fazer esse menos esse. Então, olha lá. 7 menos 6 vai dar 1. Vamos fazer esse daqui para vocês entenderem. Então, olha lá. Eu tenho 3 mais 3 mais 0. Vai dar 6. E aqui eu tenho 5. Então, 6 menos 5 vai dar 1. E aqui a mesma coisa. 0 mais 0 mais 5, eu tenho 5. E aqui 5 mais 3 dá 8. Então, teoricamente, 5 menos 8 dá menos 3, tá bom? Uma coisa interessante aqui, pessoal, aqui nós vamos utilizar números modais, ou seja, nós vamos ignorar o sinal. Então, se é menos 3, nós vamos tratar ele como 3 para análise. Feito isso, vai fazer aqui com todas as fraquezas também, nós chegamos a uma conclusão do resultado. Matriz pronta, vamos então analisar. Tá? Depois tem uma outra conta aqui que eu vou fazer que eu vou ensinar daqui a pouquinho para vocês, tá bom? Mas como é que funciona a análise? Eu vou pegar aqui o maior resultado das minhas oportunidades. Deu 18. Ou seja, então uma das maiores oportunidades que eu tenho agora é que é o seguinte, existem poucos profissionais dessa área, existem poucas pessoas que ensinam gaita de fole. Essa oportunidade ela vem seguida de as pessoas agora terem mais tempo. Ou seja, existem pessoas que em algum momento do passado falaram que queriam aprender esse instrumento e agora essas pessoas estão com mais tempo. Assim, no geral, não estou dizendo que todas elas estão com mais tempo, mas tem essa tendência, tá? Então, eu preciso de alguma forma aproveitar essa oportunidade aqui, ó, de existirem poucos profissionais. Porém, qual que é a minha principal ameaça? Minha principal ameaça é que o instrumento ele é pouco conhecido. Ou seja, isso para mim é uma das principais ameaças do meu mercado, seguido de o instrumento ser difícil de aprender. Ou seja, o instrumento ser caro não teve relevância nenhuma para os meus cálculos. E eu falo para você, foi uma das primeiras coisas que eu achei que seriam impeditivas, seria o instrumento ser caro. Mesma coisa aqui, olha só, o fato de ele ter tempo. Puxa,
não é uma oportunidade assim tão forte. É a mesma coisa se a gente analisar as nossas forças com as nossas fraquezas. Então, às vezes, o fato de saber tocar e o fato de o curso ser didático, você acha que é uau, é um grande diferencial, mas frente a todas as questões que nós analisamos, não. A gente vê que o fato do curso ser legendado, isso sim é que pode fazer uma grande diferença. Porque aqui, pessoal, a gente está relacionando todos os itens. Então, a gente tem uma visão de um macro, né? Então, a gente está considerando as ameaças, então, estamos considerando as oportunidades, as forças, as fraquezas. E frente a isso, a gente viu que, por ele ser legendado, dentro desse parâmetro que nós avaliamos, faz todo sentido ser uma força muito forte, tá? A mesma coisa as fraquezas. Olha só, a fraqueza ele não é conhecido, então ele não tem força, ele não tem punch. As redes sociais dele são fracas, ou seja, qualquer movimento que ele for fazer não tem essa força. Seguido de ele não ter material de divulgação. E o último é o fato de que ele não tem caixa. Então, o fato de ele não ter dinheiro pode sim, representa uma fraqueza, é relevante, mas não tanto quanto ele não ser conhecido e não ter material. Então, olha só, feita essa análise, a gente sabe que o que mais eu tenho aqui? Aqui seria o quadro de forças e oportunidades, aqui o quadro de oportunidades e fraquezas, aqui o quadro de ameaças e forças, e aqui o quadro de ameaças e fraquezas. Eu vou somar todos esses números aqui, todos esses, todos esses e todos esses. Olha só, oportunidades e forças, oportunidades e fraquezas, ameaças e forças e ameaças e fraquezas. O que eu mais tenho é oportunidades e fraquezas. Então, olha só, existe oportunidade para esse negócio, existe oportunidade nessa avaliação. Porém, eu tenho muitas fraquezas frente a essas oportunidades. As minhas forças, elas não são aquelas forças que eu posso ir para cima. Tá? Então, qual que é a estratégia que eu tenho que adotar aqui? Então, olha só, quando eu tenho oportunidade e força, cara, tem que ir para cima. Aí você vai, você faz o que você quiser. Você tem força, tem oportunidade, vai para cima. Quando nós temos oportunidades, mas temos fraquezas, nós temos que usar uma estratégia de desenvolvimento. Ou seja, eu preciso suprir essas minhas fraquezas, eu preciso corrigir elas, eu preciso, de alguma forma, neutralizar elas para que eu possa aproveitar essas oportunidades. Então é uma lógica de desenvolvimento. Então nesse caso agora eu preciso desenvolver. Eu lançando o curso agora não teria tanto resultado. Eu preciso principalmente neutralizar minhas fraquezas para poder aproveitar essas oportunidades. Então aqui, pessoal, quando eu tenho ameaças e tenho forças, a minha lógica é a de crescimento, ou seja, eu preciso usar as minhas forças para neutralizar as minhas ameaças. E agora, quando eu tenho ameaças e tenho fraqueza, aí eu tenho que sobreviver. Eu tenho que realmente ver como que eu faço para não morrer. Então, pessoal, essa análise, ela vai me dar um parâmetro geral, primeiro, de qual estratégia que eu tenho que conduzir. No caso aqui, é uma estratégia de desenvolvimento, tá? Eu preciso realmente neutralizar as minhas forças, neutralizar as minhas fraquezas para que eu possa aproveitar essas oportunidades agora aqui do mercado, tá? Eu tenho muita oportunidade e muita fraqueza. E aí também, olha só, e nas fraquezas, eu tenho que atacar com todas as forças o fato de eu não ser conhecido e eu não ter material, tá bom? Então é isso, e aí vale então a gente refletir como que nós podemos estar fazendo isso. Essa é a análise SWOT cruzada, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação aos cálculos, deixem aqui nos comentários que a gente vai bater um papo, vai ser muito bacana essa conversa. Bom, é isso. Espero que de alguma maneira esse vídeo tenha sido útil para você. Compartilhe abaixo como foi a sua experiência, se você fez análise, quais foram os resultados e se quiser receber mais conteúdos como esse, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço e nos vemos em breve, num próximo vídeo.